1 Samuel 14, a partir do versículo 1. O sofrimento existe, a dor existe, porém há várias maneiras de passar pelo sofrer. Há várias maneiras de você encarar o sofrimento. Há várias maneiras para você lamentar. Há várias posturas, mesmo que o quadro seja o pior possível. Há várias posturas para você enfrentar o pior de todos os quadros. Há quem passe a vida toda lamentando. Talvez você passou o ano todo reclamando, só reclamando. E agora, no final de dezembro, quando é comum a gente fazer esse retrospecto do nosso ano, você pensa, eu passei o ano inteiro reclamando. Eu passei o ano inteiro simplesmente fazendo análises e pensando, mas faltou em mim atividade, proatividade. Vamos combinar que, sim, eu acredito que é preciso lamentar, porque a gente tem que aprender a lamentar. Lamentar é algo muito importante. E lamentar é diferente de reclamar. Porque a reclamação, ela simplesmente gera a própria reclamação. É a reclamação pela reclamação. O lamento, ele acontece com um quê? Com um agregado de um desejo de mudança. Eu lamento porque estou em conflito pela maneira como eu agi, mas eu quero fazer algo novo. Isso é um lamento produtivo. Eu olho para a maneira como eu estou vivendo e eu lamento. Agora, eu já lamento sonhando com alguma coisa nova. Eu faço um lamento com a expectativa de algo novo. Aí sim, o lamento faz sentido, porque existe um olhar para dentro, existe um olhar para dentro do coração. Então, há quem passe a vida reclamando, há quem passe a vida lamentando, há quem passe a vida, momentos difíceis, fazendo nenhum dos dois. E o que eu considero um grande problema de pessoas que em dias difíceis abraçam frases de efeito, abraçam a ideia de que com o poder da mente e essas paradas assim, a gente vai conseguir resolver os problemas da nossa vida. Esses livros, que acho que não são nem livros, né? São gibis, tem que ser considerados gibis de autoajuda, que a gente lê achando que, por causa de uma frase, que você vai repetir ela muitas vezes, a sua vida vai passar por uma transformação. Não, vamos pensar bem positivo, porque aí as coisas vão mudar. Será que é o pensamento positivo do teu coração que vai mudar as coisas dentro da tua casa? Como foi bem propagado e muito bem vendido e muito bem divulgado, ou a lei da atração, que é exatamente isso. Você pensa coisas boas e positivas e de alguma maneira você acaba atraindo coisas boas e positivas para o seu coração. O Leandro Carnal, quando veio aqui na Bethesda em agosto, ele falou que esses livros de autoajuda e lei da atração, eles ajudam muito o autor do livro. Só, porque vende que nem água e a vida do autor fica resolvida. Mas o leitor mesmo não tem muita mudança. E aí ele até brincou dizendo que ele queria pegar a autora, eu não sei se é autora ou autora, do livro O Segredo. Se você leu, eu espero que a nossa amizade continue na mesma. Ele falou que queria muito pegar o autor do livro e jogar ele de cima de um prédio. E quando ele estiver caindo, ele ia gritar, pensa numa asa e voa, pensa numa asa e voa. Porque se é a lei da atração e o pensamento positivo que vai mudar a sua vida, se você estiver caindo de um prédio, pensa numa asa e voa. Porque se é o poder da mente que resolve os seus problemas, pense em dólar, meu irmão. Pensa num quarto cheio de dólar. Pensa, vamos lá, todo mundo. Vamos pensar agora para ver se acontece? Que em cada cadeira vazia aqui hoje de manhã apareça pelo menos 10 mil dólares. Você me ajuda? Então não é pelo poder do pensamento positivo que a gente resolve as coisas, apesar de que há de se ter um bom comportamento nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. A gente tem que pensar, eu inclusive acredito que esse seja um pressuposto cristão, é pensar. Exatamente o livro do Eliel. Porque pensar não é pecado.
Porque você não pode simplesmente, no meio do caos, ouvir uma frase e dizer, não, pensa nessa frase 1000 vezes que teus problemas estão resolvidos. Não, você está exatamente fazendo o exercício inverso, você não está pensando. A gente tem que pensar, a gente tem que questionar quais são os caminhos que a gente está vivendo. Nós temos que questionar que tipo de vida que nós estamos levando. Então nós lemos juntos um texto que, como eu já falei, ele não tem nada a ver com a nossa vida se comparado literalmente, esse negócio de guerra, de matar, jogar pedra na cabeça do outro. Não é a nossa vida, não é, eu espero que não seja a tua vida essa. Mas o fato é que tem muita conexão com a nossa vida, por quê? Deixa eu aterrissar com você rapidamente em cima dessa história. Nós estamos lendo a história de um jovem judeu, é do povo de Israel. O povo de Israel está vivendo sérios problemas. Problemas por todos os lados. Dificuldades para todos os cantos. Uma escassez de ideias. Um deserto de produção. As lideranças apáticas, fingindo que o problema não é com eles. Pronto, a gente já começou a achar algumas conexões dessa história tão distante com a nossa própria vida. Escassez de ideia por todos os lados, problema por todos os lados, pessoas de braços cruzados, corrupção por todos os lados, em todos os níveis, em todos os partidos, em todas as esferas, em todos os lugares. Eu brinquei com o Eliel aqui antes do culto que daqui a pouco nós vamos abrir o jornal, vai estar assim, a corrupção foi acusada de corrupção, porque é só o que falta. Porque é para todo lado. Então, o povo de Israel está vivendo isso. E vivendo oprimido por outro povo. Então, há um inconsciente social de apatia. O que tomou conta das pessoas? Cruzar os braços, porque é isso que tem para fazer. E o ano que vem? O ano que vem, continue de braços cruzados, porque não tem nada para fazer. É um período de pobreza, e não é só pobreza financeira. É pobreza de conteúdo. É pobreza de conteúdos espirituais. É pobreza de relacionamento. É pobreza de parceria. É pobreza de amor, que é a maior de todas as pobrezas. A que mais mata, a que mais condena, a que mais oprime. Então, nós estamos falando aqui de um período de lutas bárbaras, bélicas, ao fio da espada. E eu quero que você conecte isso com as suas lutas. Talvez com as suas apatias. Talvez com a sua escassez de ideia. Talvez com a sua escassez de sonhos. Talvez com a sua falta de esperança para o ano que vem. Talvez com a sua falta de coragem para viver aquilo que precisa ser vivido, porque coragem exatamente a gente usa para viver aquilo que a gente não quer, mas precisa viver. Então, quando esses dias batem na nossa porta, como nós podemos dizer que bateu na porta de praticamente todos aqui, de escassez de ideias e de fartura de problemas, nós buscamos ajuda. E o desespero nos faz buscar ajuda em qualquer lugar, inclusive na lei da atração. Nos faz buscar ajuda em todos os lugares. E essa comunidade pretende o quê? Exatamente, ser um espaço para ajudar você a encarar aquilo que você tem que encarar. Porque existem coisas que nós não queremos encarar, então a gente simplesmente diz, não, eu não quero não quero lidar de frente com isso, você coloca isso de lado e vira a página e vai fazer outra coisa da vida. Porém, existem coisas que nós não queremos viver, existem lutas que nós não queremos lutar, existem dificuldades que nós não queremos enfrentar, porém existem momentos que a vida não te dá essa opção. Aliás, em boa parte das nossas lutas, a vida não faz essa pergunta, escuta, você quer lutar? Você quer encarar? Você quer enfrentar isso? Não, essa pergunta não é feita a nós. O problema cai no teu colo e fala, agora, campeão, se vira. Isso agora é teu. Não, mas não foi nem eu que fiz, mas agora é seu, e agora você vai ter que lidar com isso. Isso é do viver. Extremamente dolorido, extremamente frustrante, extremamente cansativo e extremamente da vida, extremamente humano, extremamente necessário que haja em nós uma boa postura para que a gente enfrente isso. Então eu quero propor e vou pontuar algumas ideias para você, e a primeira delas
Exatamente para você não passar a vida negando a sua própria vida, que você não passe a sua vida negando aquilo que está ao redor de você. Eu coloquei não passe a vida exatamente para exagerar um pouquinho, para chamar a sua atenção. Por quê? Porque eu já falei isso aqui em outro momento, eu acho que é inevitável que em algum momento você negue a tua realidade. Eu acho que inclusive tem momentos da vida que a gente precisa disso. É quase que uma reação automática do nosso emocional. Porque às vezes a crueldade, a realidade, ela é tão cruel, ela é tão dolorida, ela é tão problemática que a nossa primeira reação é dizer, não, isso não é verdade. Não, não é possível que isso está acontecendo. Não, isso não está acontecendo comigo. Você recebe um telefonema com uma notícia horrível e a primeira sensação tua é, não, não é possível. Então é uma negação da realidade, porque você recebeu uma informação de algo que está acontecendo. Isso é natural, isso é um mecanismo de defesa do nosso emocional e às vezes ele é necessário para quê? Para a gente acumular forças para conseguir enfrentar aquilo. Então, a questão não é se você vai negar ou não a sua realidade, a questão é não passe a vida inteira negando uma realidade que está sendo colocada na tua cara, porque a verdade é que o povo de Israel está apático, oprimido, sem dinheiro e sem ideia. Essa é a realidade. Em algum momento a gente pode até dizer, não, não é tão ruim assim. Você está indo contra a realidade. E uma hora essa fatura vai chegar para você e ela vem com juros altíssimos. Então, não se culpe se em algum momento você já negou a sua realidade, porque isso é um processo, é um mecanismo de defesa nosso. A questão é que chega uma hora que eu tenho que dizer, essa é a minha realidade. É isso mesmo. Chega de ficar negando. Chega de ficar dizendo, não, isso aí amanhã a gente resolve. Não, amanhã isso aí sumiu. Sumiu? Sumiu como? Sumiu de que jeito? Qual é a realidade do Jonatas? A realidade do Jonatas é um rei sentado debaixo da árvore, com 600 soldados sentados debaixo da árvore, e um outro exército inimigo tomando conta de tudo, e um rei de braços cruzados. Apático, omisso em relação a uma realidade. Negação da realidade, ela só pode acontecer por um curto período. Chega uma hora que a gente tem que dar um tapa na cara, joga água na cara, você mesmo enche a tua cara de tapa e diz, acorda. Acorda, porque se está todo mundo de braços cruzados, não siga o grito da multidão, porque a multidão já se mostrou vocacionada para crucificar pessoas que não merecem. Se a multidão está de braços cruzados, então descruze os seus e mão na massa e tente reverter de alguma maneira aquilo que está ocasionando tanta destruição e morte dentro talvez da tua própria casa. Qual é a realidade do Jonatas? É pobreza. É pobreza financeira, é pobreza espiritual, é pobreza relacional. E o rei que tinha que estar tomando atitude está fazendo o quê? Abraçado à pobreza material, abraçado à pobreza relacional, abraçado à pobreza, à apatia, de braços cruzados. Então esse jovem chega uma hora que ele olha para tudo aquilo e diz, já que nós vamos morrer, vamos pelo menos morrer com dignidade. Já que nós somos finitos e hora ou outra nós vamos morrer, que a gente morra deixando alguma coisa bonita para a próxima geração. Para que a próxima geração lembre pelo menos da nossa postura em tentar reverter coisas duras e difíceis. Que a gente não morra como morrem os covardes, escondidos dentro das tocas de que já estão mortos. Não deixe que nem a lei da atração e nem propostas religiosas que às vezes funcionam como a lei da atração tomem conta do teu coração, porque sim, a religião, ela tem inúmeras propostas. A religião, ela é também ambígua. E existem propostas de espiritualidade propondo que você relaxe sob o pretexto de que Deus é maior e Ele vai resolver isso para você. É só você acreditar muito e orar com muita força. Aí eu te pergunto, o que é orar com muita força? Como é que funciona? Não, você precisa fazer uma oração dessas bem forte. Isso é o quê? É a lei da atração com ares religiosos. Mesma coisa. Como um velho ditado, eu não sei se é um ditado que diz assim, você já deve ter ouvido.
Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Vixe. Dá um clima. Dá um clima que o pessoal fala, é isso aí. Ó, não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ok. Tá bom. E daí? O que isso muda? O que isso altera os meus problemas? Eu olhar para o tamanho do problema que eu tenho diante de mim, vou abrir um salmo que relata a grandeza de Deus e vou ler para o meu problema. É lei da atração? É mudar as coisas de uma maneira mágica? Ok, o que isso significa no dia a dia mesmo, na pegada? O que significa eu não vou falar mais para... O que isso significa? Qual que é a conexão disso com a tua vida? Qual que é a conexão disso com a tua história? Uma espiritualidade sadia, ela não produz frases de efeito que não geram efeito na tua vida. Não pode. Espiritualidade tem que gerar, a frase pode ser bonita, ela pode ser bem montada, mas ela tem que ter conexão com a tua vida e tem que jogar você na vida. Ela tem que ter coragem, ela tem que criar coragem para colocar você na vida. Então eu não falo com Deus? Fale sim, ore muito, converse com Deus, abra o seu coração para Deus, mas não fique repetindo a mesma frase 1000 vezes, como se Deus precisasse ser convencido dessa frase. Não, nós não oramos para convencer Deus a mudar nossos problemas, nós não oramos para convencer os nossos problemas a acreditar em Deus, nós oramos para que, tal qual esses dias abafados que nós estamos vivendo, e está muito abafado, e está muito quente, você vai lá e abre a janela da tua sala, e entra aquele vento e renova o ar. Nós oramos para que nesses dias cansados, desanimados, que nós não temos mais força, o vento do Espírito entre na nossa vida, revigore a nossa esperança para que a gente tenha força para lutar. E lutamos como? Com a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso que nós oramos. Fale para Deus das suas dores e das suas questões. Eu acho mesmo que você deve falar. Eu acho mesmo que você tem que ter em Deus uma relação de parceria tamanha que você confia a Ele, porque a melhor coisa é você confiar a Ele as suas dores, as suas frustrações, o seu desespero, a sua angústia e a sua aflição. E o que eu espero é que o retorno disso seja uma renovação espiritual, da qual você consiga olhar para o próximo ano e pensar, poxa, minha vida pode ser diferente, apesar do inconsciente social, de apatia, de desânimo, eu quero que as coisas comecem de uma maneira diferente, e isso na minha casa. A hora em que a gente começar a acreditar que as coisas podem ser diferentes a partir de pequenos gestos, porque a esperança ela começa nos pequenos gestos, e dentro das nossas pequenas casas, uma hora nós teremos dezenas, centenas, milhares de pequenas casas vivendo de uma maneira diferente, espalhando esperança de pessoas com os braços descruzados, trabalhando, pensando e questionando, aí nós teremos sim de fato um mundo diferente. Agora, enquanto isso não começar assim pequeno, marginal, nas nossas casas, é na tua casa. Eu sempre cito aqui um conceito que eu ouvi uma vez, que dizem que é um conceito alemão, que a gente fala muito de mudar o mundo, mudar o mundo, mudar o mundo, e esse pensador falou assim, você faz uma risca imaginária em volta da tua vida. Quem que está dentro dessa risca? Esse aí é o seu mundo, faça de tudo para que ele seja o melhor dos mundos. Você não precisa mudar o planeta Terra, para com essa bobagem. Não, nós vamos salvar o mundo. Não, não vamos. Porque a gente está querendo salvar uma coisa que a gente não sabe o que é, e um mundo do qual a gente não tem acesso. E o mundo que nós temos acesso, a gente fica de cabeça distante, olhando para outras coisas, e o nosso mundo aqui se desintegrando. Então para com esse messianismo de que a gente tem que salvar a cidade de São Paulo inteirinha. Não, você tem que salvar a tua casa. Você tem que ter uma grande postura dentro da tua casa. É nesse apartamento aí de 60 metros quadrados que você não dá conta e você quer salvar o mundo. Não, você tem que salvar a tua casa, você tem que ter uma boa postura na tua casa, você tem que ter consciência ambiental e ecológica na tua casa, você tem que ter postura de cidadania dentro da tua casa. Faz um risco. Quantas pessoas tem aí? 2, esse é o seu mundo.
E 2 pessoas é muita gente, porque 2 pessoas não são 2 pessoas, são 2 universos complexos e eles precisam de você. Então a nossa questão é nós assumirmos o nosso papel na nossa história e na história das pessoas que fazem parte do nosso mundo. E pararmos de ficar buscando sempre mega soluções, porque mega soluções para nós aqui meros mortais, elas não existem, elas não vão acontecer. Qual é a sua realidade? A sua. Não quero saber a do Brasil, é a sua. Qual tem sido a sua postura dentro dessa realidade? Esse é o X da questão. Será que você optou por cruzar os braços, porque em algum momento cruzar os braços é uma boa coisa? Que é quando a gente cai na lógica do todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Então, mas você concorda com o que todo mundo faz? Não. Então como é que você faz? Está todo mundo de braços cruzados. Eu acho braços cruzados uma postura horrível. Mas já que todo mundo está, eu também estou. Então, esse é o legado que você está deixando, braços cruzados. Essa é a história que você está deixando, braços cruzados. É assim que você vai entrar no seu próximo ano, de braços cruzados. É assim que você quer recomeçar o seu próximo ano, simbolicamente, porque a gente coloca tanta expectativa na virada do ano, e virada do ano não muda nada, né? Vamos combinar. Mas é legal essa virada aí de número, pelo menos dá um refresh, assim, um F5 no nosso coração, e a gente, agora mudou, 2016. Qual é a sua realidade? Qual é o seu dia? Qual é a realidade da tua casa? Qual é a realidade desse apartamento? Qual é a realidade do teu relacionamento com os teus filhos? Qual é? E nós somos uma comunidade de fé, então você vem buscar aqui na comunidade de fé um auxílio para você enfrentar esses problemas. Então o que é a fé? Bom, isso é algo super subjetivo, cada um tem uma opinião sobre o que é fé, mas eu acho que fé tem que ser um sentimento que nos impulsiona exatamente contra a apatia existencial, contra o marasmo. A fé não pode ser só um conjunto de valores teóricos que a gente coloca num papel e que a gente escreve o livro, porque escrever o livro a gente escreve. Não, fé exatamente é um impulso contra o lugar comum. Fé cristã é um impulso para você inverter a ordem, o status quo. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Que chegavam para ele toda hora dizendo, mas Senhor, aqui dizem que é assim, aqui desde de não sei quando estão falando que é assim. Que ele dizia, então eu porém vos digo. A fé cristã, ela é um contraponto ao status quo. Está todo mundo de braços cruzados? Eu porém vos digo, descruze os braços. Está todo mundo de joelho gritando, fazendo oração forte? Eu porém vos digo, levanta e vai trabalhar. Está todo mundo achando que você tem que resolver os problemas da tua casa com um copo d'água em cima da TV? Eu porém vos digo, olhe nos olhos dos teus filhos e peça perdão pela maneira como você falou. Entende? A inversão da lógica. O status quo é esse, e não muda nada, e só piora, aí Jesus vai dizer, isso aí está gerando o quê? Morte? Então isso é anti-reino. Eu porém vos digo, existe uma outra postura para viver. Está claro que essa da maioria não está funcionando. A fé cristã é sim um convite a você arriscar, a você tentar, a você sair desse lugar que você já viu que não dá certo. Porque é muito melhor o risco do novo do que o tédio da mesmice, muito melhor. É muito melhor o risco da novidade do que o tédio de ficar embaixo da árvore com 600 soldados esperando a morte chegar. É melhor você ir lá de frente e tentar. E pelo menos tentar algo novo. Jonatas vê a omissão e tem exatamente esse sentimento. Essa mesmice aqui, esperar a morte chegar, isso é muito tedioso. Então eu vou pelo menos mostrar coragem de ir lá e enfrentar a morte, já que eu vou morrer, que seja enfrentando e não de braços cruzados. Aí se fosse eu já ia dizer, não vai dar certo. E o Jonatas pega e diz, dar certo não é que não vai dar, já não deu. Não vai dar certo, aí eu te pergunto, está dando certo? Essa é a questão, porque a gente tem uma sede muito grande desse negócio de vai dar certo, e é um desejo insistente do vai dar certo. Aí eu te pergunto para você que é obcecado, adicto do vai dar certo, aí eu te pergunto, está dando certo?
Esse lugar que você está hoje, esse lugar espiritual, esse lugar existencial que você está hoje, ele está dando certo? Para você que tem a sede do dar certo. E aí a gente precisa inverter a chave. Quem vem aqui de quinta-feira já cansou de me ouvir falando isso. A nossa busca não tem que ser a de pensar se vai dar certo. A questão é, vale a pena? Vale a pena ficar debaixo da árvore com 600 soldados esperando a morte chegar? Vale a pena? Dar certo não está dando certo para ninguém. A questão não é se vai dar certo, a questão é se vale a pena. A questão não é essa sede de, não, mas eu só vou entrar nisso. Claro que a gente é planejado e a gente tem que fazer as coisas e com o desejo de que dê certo, porque ninguém vai entrar em alguma coisa sonhando que dê errado, é óbvio. A questão é dentro desse quadro, olhando para essa situação de hoje. Deu certo? Não, está horrível, estou extremamente insatisfeito. Então tente algo novo. Se arrisque. Ah, mas você acha que vai dar certo? O dar certo já não faz parte da nossa conversa, porque certo já não deu. Vamos mudar a pergunta, vale a pena? E aí a famosa frase do Václav Havel, esperança não é lutar porque vai dar certo, esperança é lutar porque vale a pena lutar. Porque lutar dá sentido para a nossa vida, um sentido bonito, porque cruzar os braços também dá um sentido horrível. Lutar dá um bom sentido, um sentido cheio de adrenalina e cheio de emoção. Então Jonatas vê na crise uma oportunidade de crescimento. E eu queria só gastar um minuto com você nisso, que a gente está falando, crise é uma oportunidade de crescimento. Não, não é. Crise é horrível. Mas pode ser uma oportunidade de crescimento. Quem determina isso? Você. É a sua postura que determina isso. É a maneira como você enxerga as coisas que vai determinar se isso vai ser a morte ou se isso vai ser de fato algo que vai trazer para você, agregar um valor a você. É como aquela velha história de que mandaram um vendedor de sapatos para uma aldeia. Quando ele chegou lá, ninguém usava sapatos. Aí ele ligou para a matriz e falou, vocês me mandaram aqui, ninguém usa sapato aqui. Aí ele pegou o avião e foi embora. Mandaram o outro vendedor. Ele chegou lá, ligou para a matriz e falou, me mande um avião de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato. É a sua postura que decide o que é melhor ou não. Um vê que ninguém usa sapato e desanima. O outro vê que ninguém usa sapato e fala, eu vou cansar de vender sapato. É a sua postura que determina se vai ser bom ou se vai ser ruim. A crise está aí. O problema está aí. A notícia que você foi traído ou traída está aí. E eu respeito o teu coração e a dor do teu coração, ela está aí. Se o teu filho assumiu que ele está usando droga, a notícia está aí, é verdade, é real, não negue isso. Agora a questão, isso pode ser um momento de aproximação? Sim, pode, mas não é automático, depende da sua postura. É você que determina se essa crise vai ser uma cola que vai unir vocês como família, ou se vai ser de fato o fim da história de vocês como família, um triste fim. É você. Então não é uma lei, nossa, na crise a gente cresce. Não, na crise a gente pode se reinventar. A crise é sim uma oportunidade, há na crise uma oportunidade de crescimento, mas isso não é uma lei. Porque na vida tudo depende da nossa postura. Depende da maneira como você vai enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. E eu incentivo muito você a sair desse lugar, mesmo que dê errado. Porque sempre que você tenta, há um ganho, mesmo que dê errado. Porque nos erros existe um aprendizado. Se você aprender a ler as suas histórias e a ler os seus erros, há um aprendizado. Numa história seguinte, você alargou a tua consciência em relação a algumas histórias e você cresceu. De toda a história a gente pode tirar uma lição, mesmo das histórias mais complicadas. Desde que elas sejam lidas, porque eu só posso entender e aprender com uma história a partir do momento que eu ler aquela história. A sua vida precisa ser lida por você. A hora em que você aprender a ler a sua história, as coisas que você já fez, de bom ou de horrível, aí a gente cresce, aí a gente aprende, aí a gente tem oportunidade de viver uma vida diferente a partir daquele dia.
Então não negue a sua realidade e use a sua fé não para você se esconder, mas use a sua fé para dizer como fez o Jonatas. Ele olhou para uma pessoa e disse, vamos. E esse vamos para mim é tão significativo, porque é vamos o quê? Cara, vamos fazer qualquer coisa diferente disso aqui. Vamos sair daqui, vamos se mexer, vamos tentar, vamos lutar, vamos morrer. Mas vamos é uma ação. O vamos é o contraponto a um grupo de pessoas de braços cruzados. O vamos é encher a vida com uma expectativa de... Vamos, sai desse lugar. E ele faz isso com fé, porque ele olha para o escudeiro dele e diz, se o Senhor, se o Eterno quiser, Ele nos ajuda. E eu entendo que esse Eterno, citado pelo Jonatas, ele conspira em favor da vida das pessoas que tentam. Ele está na luta das pessoas que diz, vamos. Está onde? Na luta, mantendo esse vamos aceso. Onde que Deus está na hora que você diz vamos? Ele está no vamos. Atualizando esse vamos, atualizando essa coragem, porque é exatamente essa coragem que vai gerar esperança. E por último, eu diria para você levar pessoas. Não viva, não trave suas batalhas na solidão. O poeta já nos ensinou que é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos das pessoas. E Jonatas tem um escudeiro, e esse símbolo é tão bonito, porque escudo é a arma, é o objeto que impede que a lança do inimigo atravesse o teu coração. Olha que coisa linda. Aí eu vou dizer para você assim, leve pessoas, e há quem aqui já esteja pensando assim, claro, eu quero um escudeiro na minha vida, mas quem não quer? Não, eu quero fazer outra proposta para você. A minha proposta para você é, seja o escudeiro na vida de alguém. O que você quer um escudeiro te protegendo, não precisa me dizer, porque eu também quero. Mas a minha proposta para você não é ter um escudeiro, é você ser. Porque esse escudeiro é igual a esperança. Nós temos que ter esperança, temos, mas nós também precisamos ser esperança. Então tenha o seu escudeiro, e eu espero que você tenha, mas se disponha a ser o escudeiro na vida de alguém, num mundo de exclusão, num mundo de preconceito, pois seja o escudeiro nessa pessoa que está vivendo tanto preconceito. Num mundo de pessoas que estão sendo jogadas fora, marginalizadas, por questões raciais, por questões sociais, por questões sexuais, seja o escudeiro na vida dessa pessoa. Num mundo onde existem mais opressores. Nunca vi tanto opressor e tanto oprimido jogado pelos cantos, pois que você seja aquela pessoa que deita e que coloca o escudo na frente do oprimido e diz, não, eu vou segurar a onda para você. Aliás, se você quer ter uma experiência com Deus, fique do lado do oprimido, jamais do opressor. Porque Deus está do lado dos oprimidos. Então, de tudo que você pode levar para o teu próximo ano, para as lutas e para os problemas que você tem, leve pessoas e se permita ser levado pelas pessoas. Se permita ser usado pelas pessoas. Compre sim a briga dos oprimidos, compre a briga dos pobres, compre a briga dos excluídos, compre sim. Porque Jesus ensinou isso em Mateus, quando falaram para ele, ele falou assim, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me cobriram, eu tive doente, vocês foram me visitar no hospital, e as pessoas olharam para Jesus e falaram, mas quando é que a gente fez isso? Jesus olha para eles, todas as vezes que vocês fizeram isso para um excluído, vocês fizeram para mim. Toda vez que você visitou o preso, você me visitou. Toda vez que você visitou a viúva pobre que a família abandonou, você estava visitando a Jesus Cristo de Nazaré. É o oprimido. Você é o escudo na vida dele. Então, de todos os projetos que você pode fazer para o ano que vem, eu convido você, aliás, eu convido a Bethesda, para a gente, como comunidade, sermos escudo na vida dos oprimidos. Leve pessoas e reparta as suas cargas. Agora, tome muito cuidado com as pessoas que você vai levar. Porque existem pessoas que não merecem o espaço pequeno do teu coração.
Existem pessoas que não merecem que a gente as leve. Eu acho que já contei aqui uma vez uma das fábulas de Esopo do amigo urso, mas eu vou contar para vocês de novo. Que tinha 2 amigos andando pela floresta, e os 2 caminhando, conversando, distraídos, olhando a paisagem, falando da vida, eis que aparece um urso. E o urso aparece, quando o urso aparece, um dos amigos imediatamente sobe na árvore. E o outro não sabia o que fazer, se fingiu de morto. Porque diz que o urso não ataca animal morto. Não sei, se tiver algum especialista em urso aqui, no final do culto você me explica. Um subiu na árvore, o outro se fingiu de morto. Aí o urso foi andando até o que estava se fingindo de morto, abaixou assim, cheirou, levantou e foi embora. Quando ele foi embora, o que estava em cima da árvore desceu, levantou, o amigo está no chão, nossa, fiquei preocupado com você. Ó, os amigão que a gente tem na vida. E aí ele falou assim, escuta, enquanto eu estava lá em cima da árvore, eu vi que o urso agachou assim, e parece que ele até cochichou no seu ouvido. E o que estava no chão falou, e cochichou mesmo. E o que ele falou? Falou para eu escolher melhor minhas amizades. Sabedoria do urso. Meu, como tem amigo urso nessa vida. Então leve pessoas, mas o nosso coração é uma mala pequena. Tome cuidado com quem que você vai colocar dentro dela. Proteja os outros, mas se proteja também. Cuide das pessoas, mas cuide do teu coração também. Então hoje, com uma história tão distante da nossa vida, da nossa realidade, a gente aprende com um jovem que esperança, ela nasce de uma coragem, de um risco, um desejo de mudança, a possibilidade de tentar algo novo quando os poderosos, os endinheirados, quem pode decidir, está embaixo da árvore esperando a vida passar. Como será o nosso ano que vem? Não tem como a gente saber. Eu não sei como vai ser o meu ano que vem, mas eu sei como é que eu posso ser no ano que vem. Eu não sei como é que vai ser o seu ano que vem, mas eu sei como é que você pode ser o ano que vem. Porque a gente não pode decidir quais lutas nós iremos enfrentar, mas a gente sempre vai poder decidir com qual postura nós iremos enfrentar. Você não pode escolher as suas lutas, mas você pode decidir com que coração você vai enfrentar as suas lutas. E que o teu coração, teu espírito, ele no próximo ano, ele fique revestido desse sentimento, de que você não precisa viver igual à maioria. Você pode arriscar algo novo, você vai dizer assim, eu tenho medo, todo mundo tem medo. É para isso que existe coragem. E medo é muito importante, porque medo faz a gente ser estratégico, medo faz a gente pensar. Sem medo, todos nós íamos morrer. Tem medo? Que bom. Que bom, porque o medo faz você pensar. Agora você abraça a coragem, sabendo que essa tua coragem, mesmo que na hora não faça o menor sentido e seja extremamente complicado e estranho de enxergar, lá na frente ela pode gerar esperança para você e na vida das pessoas que você ama.